Então, galera, pra gente fechar, Carlos Magno, então, ele vai expandir o Império Franco, né, o Império Franco, Sacro Império Romano-Germânico, que era como ele chamava, e ele vai dividir o Império em mais de 200 partes. Por quê? Porque ele entendia que um império tão grande não poderia ser governado só por ele, sozinho. Ele não era nenhum maluco, ele não era nenhum burro. Então o que ele fez? Ele dividiu esse território. E essa divisão ele vai classificar em áreas de importância. Ele vai ter então 3 tipos de território nessa divisão gigantesca aí. Ele vai ter os ducados, são as regiões mais importantes economicamente, e esses ducados vão ser administrados pelos duques. Depois vão vir as marcas, que são as regiões de fronteira, que vão ser administrados pelos marqueses. E por último, os condados. São áreas menos importantes economicamente e que vão ser governadas pelos condes. É aí que surgem esses títulos de nobreza que viraram moda na Europa depois desse período. Beleza? Só que o Carlos Magno, embora ele fosse muito brabo, ele não era eterno. Ele morre e quem assume o trono no lugar dele é o filho dele, Luís I, que era chamado Luís o Piedoso. Por que ele era chamado Luís o Piedoso? Porque ele era frouxo, na verdade. Ele não tinha a força política que o pai dele tinha. Tanto é que ele teve 3 filhos. Ele teve Lotário, Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Ele era tão frouxo que os filhos dele tiraram ele do trono. Conspiraram contra ele e tiraram ele do poder. Aí depois que eles tiraram o pai deles do poder, eles assinaram um acordo, um tratado para dividir o reino franco entre eles. Esse tratado foi o Tratado de Verdun, assinado em 843. Já vou adiantando que isso vai cair no simulado de vocês, beleza? Então fiquem ligados. O Tratado de Verdun, então, ele dividia o reino franco entre os 3 netos de Carlos Magno. Só que os imbecis não conseguiram administrar. Realmente era um império muito grande e muito importante. Então, com essa não capacidade deles de administrar, sabe aqueles títulos de nobreza que foram divididos para administrar os territórios que o Carlos Magno criou? Os condes, os duques, os marqueses? Esses caras começaram a se fortalecer dentro dos seus territórios. E eles começaram a exercer mais poder e mais influência do que os próprios reis, dentro das suas áreas. E é isso que vai fazendo surgir o feudalismo dentro do Império Franco, dentro do Reino Franco e que se expande para a Europa. Beleza? O feudalismo, então, ele vai seguir essa ruralização que tinha sido uma herança dos germânicos. Lembra que os francos eram de origem germânica. Essa cultura rural, com esse crescimento do império, ela se manteve. E ela vai se espalhando para fora do Reino Franco e vai atingindo praticamente toda a Europa Ocidental. A economia da Europa, então, a partir do século IX, com o surgimento do feudalismo, ela se torna totalmente agrícola. Comércio não existe na Europa. Beleza? A galera só trabalha no campo para se sustentar. A terra, então, ela se torna o bem mais precioso, mais até do que dinheiro. Tranquilo? Então a sociedade feudal, baseada nesse modelo aí de produção agrícola, ela vai ter uma divisão tanto social como também uma divisão territorial muito bem definida. Cada classe tinha sua área de habitação. Isso está até na apostila de vocês. A gente tinha a área que era chamada de manso senhorial, que era a área dos nobres, dos senhores feudais. A área, o manso servil, que era a área dos servos, e o manso comunal, que eram alguns lugares onde era possível que as duas classes se encontrassem. Beleza? E a sociedade era aquela sociedade estamental que a gente falou lá na primeira aula no início do ano. Aquela famosa pirâmide que eu trouxe aí para vocês. No topo vai estar a igreja, depois a nobreza e lá na base, no final da fila, os servos e camponeses. Beleza? Como que esses servos eles conseguiam trabalho? Como os germânicos, isso ainda na época da invasão dos germânicos, beleza? Como eu falei para vocês, essa cultura agrária, ela vai se espalhando com o passar do tempo. As coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, beleza? Na história é assim que as coisas funcionam. Então, esse pessoal que tinha seus territórios invadidos pelos germânicos, eles fugiam dali e iam procurar abrigo em outras regiões. Eles encontravam abrigo na terra desses nobres, e esses nobres faziam um acordo com eles. Eu te dou abrigo, te dou proteção e você trabalha na minha terra para me sustentar. E assim surgiu o feudalismo, beleza? Assim surgiu essa cultura
de servos, tal, de camponeses que existia no feudalismo. Tranquilo? O pessoal, os nobres, eles tinham os seus territórios, eles tinham as suas posses e concediam esse território para que os mais pobres trabalhassem. Esse trabalho, ele serviria então tanto para sustento da própria galera que trabalhava, mas principalmente dos nobres donos das terras. E a Igreja Católica correndo por fora, colhendo os lucros disso, porque os impostos eram cobrados e boa parte desses impostos iam para o bolso da Igreja Católica. Beleza? Então, galera, esse é o nosso tema de hoje. Mandei as atividades aí para vocês fazerem. Não deixem de fazer. Qualquer dúvida é só me procurar. Valeu!